Mas eu apareci aqui agora pra falar um oi, é claro, né? Mas porque eu quero conversar um assunto com vocês, sabe? Que tá assim me incomodando, me corroendo, assim, eu tenho que falar. Quando eu fico assim, eu sei que eu preciso colocar pra fora porque alguém vai ser abençoado, né? Que seja uma pessoa já tá valendo. Mas domingo passado, dia 16, foi aniversário do meu pai. Para quem não sabe, meu pai faleceu em 2011, né? Dia 11 de setembro de 2011. Eu estava grávida do Emanuel. O Emanuel nem teve o prazer de conhecer o vovô Dé. Mas aí no dia do aniversário eu fiquei assim, né? Lembrando dele, pensando nele, puxando as memórias que eu tinha com ele. E aí hoje eu achei uma foto e eu quero mostrar para vocês. Espera aí. Olha só a foto que eu achei aqui. Tava arrumando algumas coisas e aí achei essa foto que a minha tia, irmã do meu pai, me deu, que é a foto do casamento do meu pai e da minha mãe. Olha que foto linda, gente. Olha minha mãe, que coisa mais linda. Minha mãe chama Dulce. Olha que linda. E o meu pai, olha que gato. Gente, eu acho que eu pareço muito com ele. O olhar empapuçado. E meu pai. E aí eu fiquei assim, né, mais pensativa ainda e quero compartilhar algo assim que eu vim assim remoendo já, não de hoje, mas de anos remoendo no meu coração. Meu pai era um homem de poucas palavras, né, sobretudo com a gente também. Ele foi criado assim e assim ele criou os 9 filhos. Nós somos uma família de 9 filhos, né? Eu sou a caçulinha das irmãs, das mulheres, e tenho um irmão mais novo que eu, 3 anos mais novo que eu. E assim, meu pai, eu não tenho memória, assim, eu já tentei me lembrar de memória, assim, do meu pai me pegando no colo, do meu pai brincando comigo. Eu não tenho essas memórias, sabe? Mas Deus é tão bom, assim, que eu não tenho mágoa do meu pai, né? Muito pelo contrário. Meu pai, depois, quando vieram os netos, né? Ele tentou recuperar o tempo que ele perdeu com os filhos, né? Então eu lembro dele colocando o Natan assim no cavalinho, pegando no colo, fazendo serra-serra, né? Então eu não tenho mágoa nenhuma do meu pai. E assim, depois de anos, né? Sempre que ele encontrava com a gente, ele dava um abraço, né? E aí eu falava, benção, pai, tudo bem com o senhor? Ele falava assim, melhor agora. Era o jeito dele falar assim, eu te amo, filha, eu tava com saudade de você, né? Era o jeito dele. E eu não tenho mágoa, sabe? Eu aprendi a ressignificar essa falta que a presença do meu pai fez. E Deus é tão bom que ele levanta outras pessoas, né? Pra cuidarem da gente, né? Eu tenho memória do meu irmão Amaury. Eu pequenininha, uns 3 aninhos, e ele saía para passear comigo. Quem mora em Manhuaçu sabe, ali na Ronda tem um muro ali. Eu lembro dele me colocando ali, e segurando a minha mão e a gente correndo ali. Então, assim, Deus é muito bom, ele cuida da gente. Gente, eu amo a minha família 1, né? Que é a minha mãe, meu pai e meus 8 irmãos. Né? Eles são referência para mim, sabe? De batalhadores, de pessoas honestas, né? Graças a Deus a gente se dá muito bem. E nenhum dos meus irmãos, nós não temos mágoa nenhuma, sabe? Porque a gente entende que era o que meu pai podia dar para nós naquele momento, né? Naquele tempo ali. Era o que ele recebeu e era o que ele dava. Então, eu tenho memórias boas dele, sabe? Graças a Deus por isso. Mas essa falta da figura paterna, da figura masculina, ela deixou algumas consequências. E eu acho que a principal para mim é a dificuldade de entender e desfrutar da paternidade de Deus, de enxergar Deus como um pai. Sobre esse assunto da paternidade de Deus, eu vou gravar em um outro dia, senão esses stories aqui vai ficar muito longo. Mas o que eu quero falar, te contando um pouquinho dessa parte da minha história, né? É que se você também não teve a presença do pai, seja porque você não o conheceu, porque ele te abandonou, ou porque ele morreu, né? Com você bem nova, ou porque talvez você, como eu, teve a figura do pai, mas não era um pai presente, né? Que se fazia presente. E não era aquele pai que abraçava, que você podia chegar, pedir alguma coisa que você estava precisando, abrir seu coração, né?
O que eu quero falar para você é que você precisa liberar a vida dos seus pais, né, para que você possa cumprir o seu propósito nessa terra, para que você siga em frente. Você precisa ressignificar esse passado de dor. Porque senão você vai ficar como muitas pessoas ficam por aí, se arrastando ao longo da vida, né? Sempre remoendo o passado, não conseguindo fluir naquilo que Deus tem para você, não conseguindo crescer, né, em todas as áreas da sua vida. Então é preciso ressignificar, é preciso liberar isso, sabe? Libera seus pais, é daqui para frente que conta, eles fizeram o melhor que eles podiam por você. Agora é com você, né? E o que é muito interessante é que quando a gente aprende a ressignificar, seja uma dor, um desafio, algo ou alguém que nos faz mal, a gente entende, a gente passa a entender que aquilo tudo ali fez parte do processo do nosso crescimento. Quer ver uma coisa que eu vou compartilhar com vocês também? Olha só, uma outra questão que eu sinto que a falta de um pai fez para mim, né? A falta dessa presença masculina foi um sentimento de abandono. Talvez eu tinha medo de ficar sozinha, olha bem, de terminar minha vida sozinha. Lá no fundo eu tinha isso. Mas só que por conta disso, talvez eu desenvolvi essa minha arte de falar muito. Eu me tornei uma tagarela, eu falo muito. Quem me conhece sabe que eu não consigo ficar calada, eu falo muito. Então, assim, por um lado, isso é muito bom. Por quê? Porque eu uso esse meu talento, vamos dizer assim, para compartilhar coisas com vocês aqui, para ministrar meus cursos, para ministrar a palavra de Deus, para vender aqui na internet. Então, tá vendo como que dá para ressignificar tudo? Então é isso, minhas lindas, que eu queria compartilhar com vocês, que estava assim ardendo no meu coração. Se fez algum sentido para você, né? Reage aqui embaixo, ó, com aquele emoji de fogo. E se você quiser também compartilhar comigo um pouquinho da sua história, se você, como eu, também teve essa ausência da figura paterna, se você já ressignificou, se você ainda não conseguiu ressignificar, me conta aqui, vai ser um prazer ouvir um pouquinho a sua história. E depois eu volto para compartilhar mais, tem tanta coisa para compartilhar, para falar, mas às vezes o tempo ele fica pouco, né, diante de tantas coisas, tantas demandas que a gente tem, né? Emanuel essa semana teve prova, ainda tem semana que vem, então eu tenho que ficar assim também estudando com ele, e assim vai. Mas eu prometo voltar pra gente conversar mais aqui, tá bom? Beijinho!